A promessa de Deus nunca falha. Pastor Antônio Júnior. Você já prometeu algo para alguém e não conseguiu cumprir? Talvez tenha dito, vou te ligar amanhã, mas esqueceu. Ou então, vou ajudar você nesse trabalho, mas acabou não dando tempo. A gente faz isso sem querer, mas acontece. Com Deus é diferente. Quando Ele faz uma promessa, não tem esqueci, não deu, ou mudei de ideia. A promessa de Deus nunca falha. É como se fosse um contrato assinado com sangue. Ele cumpre, não importa o que aconteça. O pastor Antônio Júnior sempre fala sobre isso. Ele mostra que mesmo quando tudo parece ruim, quando a gente não enxerga saída, Deus está trabalhando por trás. As promessas dele não dependem das nossas forças, do nosso dinheiro ou da nossa sorte. Dependem só dele, e ele é fiel. Vamos entender melhor como isso funciona no dia a dia. O que é uma promessa de Deus? Promessa é uma palavra dada. Quando alguém promete, está dizendo, pode confiar, vou fazer isso. Deus faz o mesmo, mas com uma diferença. Ele não mente e não desiste. Na Bíblia tem muitas promessas de Deus. Algumas são gerais, para todo mundo, outras são pessoais, para uma pessoa ou situação específica. Por exemplo, nunca te deixarei, Hebreus 13:05. Isso vale para qualquer um que crê nele. Vou te dar um filho, Gênesis 18:10. Essa foi uma promessa específica para Abraão e Sara, que eram velhos e não tinham filhos. Mas como saber se uma promessa é para mim? O pastor Antônio Júnior ensina que Deus fala conosco de várias formas. Pela Bíblia, a palavra dele é viva e atua hoje. Pela paz no coração, quando a gente ora e sente uma certeza que não é nossa, é dele. Por meio de outras pessoas, um irmão na fé, um pastor, um sonho claro. Não é magia nem adivinhação. É relação. Quem anda com Deus aprende a reconhecer a voz dele. 2. Porque às vezes parece que Deus demora. A gente ora, pede, acredita, e nada acontece. Ou acontece, mas não do jeito que a gente queria. Daí vem a dúvida, será que Deus esqueceu de mim? Vamos pensar em um exemplo simples, plantar uma árvore. Você enterra a semente hoje, mas não nasce uma árvore amanhã. Leva tempo. Tem que regar, cuidar, esperar. Às vezes, o vento vem e balança a plantinha. Parece que vai quebrar, mas é justamente isso que a deixa mais forte. Um dia, sem você perceber, ela está grande, dando frutos. Com Deus é assim. Ele não está atrasado. Está preparando tudo no tempo certo. O pastor Antônio Júnior costuma dizer, Deus não trabalha no relógio da gente, mas no relógio dele. E o relógio dele nunca erra. Veja alguns casos da Bíblia. Abraão esperou 25 anos pelo filho prometido, Isaque. Ele e Sara já eram velhos, mas Deus cumpriu. José foi vendido como escravo, preso injustamente, mas depois virou governador do Egito. Deus usou até as piores coisas para o bem dele. Davi foi ungido rei quando era pastor de ovelhas, mas levou anos lutando e fugindo antes de assumir o trono. Em todos esses casos, Deus não esqueceu. Ele estava agindo nos bastidores. 3. O que fazer enquanto espera? Esperar não é ficar parado, reclamando. É confiar e agir enquanto Deus trabalha. O pastor Antônio Júnior dá algumas dicas práticas. Continue orando, mas não só pedindo. Agradeça. Exemplo, você está desempregado e ora por um trabalho. Em vez de só dizer Deus me dá um emprego, agradeça. Obrigado porque o Senhor já tem a resposta. Enquanto isso me ensina a confiar. A gratidão muda nosso coração. Mostra que a gente acredita que Deus já está agindo. B. Faça a sua parte. Deus prometeu a vitória a Josué, mas disse, marche ao redor de Jericó. Josué 6. Eles tiveram que obedecer, mesmo achando estranho. Hoje, se você quer um emprego, não fique só em casa orando. Mande currículo, faça cursos, converse com pessoas. Se quer restauração no casamento, não fique só esperando o outro mudar. Ore, mas também perdoe, converse, busque ajuda. C. Não desista no quase. Muitas pessoas desistem quando estão perto da resposta. É como cavar um poço. Você cava, cava e quando falta pouco para achar a água, desiste. O pastor Antônio Júnior conta que já viu gente orar por anos por um filho, e quando estava para desistir, a gravidez veio. A última chave é que abre a porta. Não pare no penúltimo passo. Dê cuidado com as soluções erradas. Sara, mulher de Abraão, não aguentou esperar e deu sua serva, Agar, para Abraão ter um filho. Nasceu Ismael, mas não era a promessa. A promessa era Isaque. Hoje, a gente faz isso quando arruma um namoro errado porque está com medo de ficar sozinho. Aceita um trabalho desonesto porque o dinheiro está apertado. Desiste de sonhar porque o caminho está difícil. Deus tem o melhor, mas a gente às vezes se contenta com menos. 4. E se a promessa não vier como eu imaginei? Às vezes Deus cumpre, mas não do jeito que a gente esperava.
Por exemplo, você pede cura, mas a doença continua. Mas Deus dá força para passar por isso. Você pede um casamento, mas a pessoa não volta. Mas Deus mostra um propósito novo para sua vida. Você pede dinheiro, mas não vem o valor que queria. Mas Deus supre de outro jeito, um amigo ajuda, uma conta é perdoada. O pastor Antônio Júnior ensina que Deus não é um gênio da lâmpada que realiza desejos. Ele é pai. Às vezes, ele não nos dá o que a gente pede porque tem algo melhor. Exemplo prático. Uma criança pede um doce antes do jantar. O pai diz não, não porque é ruim, mas porque sabe que o jantar é mais importante. A gente pede um doce, um relacionamento, um cargo, uma viagem, mas Deus vê que aquilo não é bom para a gente agora. Confiar em Deus é acreditar que Ele sabe mais do que a gente. 5. Como saber que uma promessa é de Deus? Nem toda voz que a gente ouve é de Deus. Às vezes é nosso desejo, nosso medo ou até o inimigo tentando nos enganar. O pastor Antônio Júnior dá 3 testes para saber se é de Deus. A. Está de acordo com a Bíblia? Deus nunca vai contrariar o que Ele já falou na palavra. Exemplo, se você ouve que pode trair o marido porque Deus entende, é mentira. A Bíblia diz que o adulto não deve cometer adultério. Êxodo 20:14. B. Dá paz ou confusão? Deus não age no desespero. Se você sente pressa, ansiedade ou medo, pode não ser dele. Exemplo, uma pessoa ora por um negócio e sente paz para investir. Outra sente um empurrão para fazer rápido com medo de perder. A primeira é de Deus, a segunda não. C. Os frutos são bons? Se a promessa leva você a mentir, roubar, se afastar da igreja ou ficar amargurado, não é de Deus. Exemplo, alguém diz que Deus prometeu que vai ficar rico da noite para o dia, mas para isso tem que enganar os outros. Isso não vem de Deus. Deus não precisa de atalhos sujos para abençoar a gente. 6. Exemplos de promessas de Deus que nunca falham. Vamos ver algumas promessas que valem para todo cristão com exemplos do dia a dia. A Deus suprirá todas as suas necessidades. Filipenses 4:19. Não é promessa de luxo, mas de necessidade. Se você precisa de comida, remédio, um teto, Deus provê. Exemplo, um irmão perdeu o emprego. Não tinha como pagar o aluguel. No dia do vencimento, um amigo que nem sabia da situação apareceu com o dinheiro exato. Deus usa pessoas, oportunidades e até coisas que a gente não vê para nos ajudar. B. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Romanos 8:28. Até as coisas ruins Deus usa para o nosso bem. Exemplo, uma mulher foi demitida do trabalho. Ficou triste, mas depois arrumou um emprego melhor, com salário maior e mais tempo para a família. O que o inimigo queria usar para nos destruir, Deus transforma em bênção. C. Eu estou com você todos os dias. Mateus 28:20. Deus não abandona. Mesmo quando a gente não sente, Ele está lá. Exemplo, um jovem cristão foi preso injustamente. Nos dias mais difíceis, ele sentia uma paz que não vinha das circunstâncias. Depois, descobriu que vários irmãos da igreja oravam por ele naquela mesma hora. A solidão que a gente sente não é a realidade. Deus nunca nos deixa sozinhos. D. Peçam e receberão. Mateus 7:07. Não é carta branca para pedir qualquer coisa, mas é um convite para levar nossas necessidades a Deus. Exemplo, uma mãe orou por anos pelo filho que estava nas drogas. Um dia, ele apareceu em casa, arrependido, e hoje serve a Deus. Deus ouve e responde, mas no tempo dele. 7. O que fazer quando a dúvida vem? Às vezes a gente ora, espera, mas a dúvida bate. Será que Deus vai mesmo cumprir? O pastor Antônio Júnior ensina que a fé não é a ausência de dúvidas, mas a escolha de confiar mesmo com dúvidas. Algumas atitudes ajudam. Lembre-se das promessas já cumpridas. Faça uma lista. Deus já me livrou quando? Deus já providenciou quando? Fale com alguém de fé. Às vezes a gente só precisa ouvir um testemunho ou um conselho para reanimar a esperança. Não alimente a dúvida. Se você ficar repetindo, não vai dar certo, vai acreditar nisso. Em vez disso, declare: Deus é fiel e vai cumprir. Olhe para Jesus, não para o problema. Pedro andou sobre as águas enquanto olhou para Jesus. Quando olhou para o vento, afundou. Mateus 14:29-30. A dúvida não é pecado. O problema é deixar ela tomar o lugar da fé. 8. Testemunhos reais. Deus cumpre. O pastor Antônio Júnior sempre compartilha histórias de pessoas que viram Deus agir. Vamos ver alguns exemplos, nomes fictícios, mas situações reais. A. O casamento restaurado. Maria e João estavam separados há 2 anos. Ela orava todos os dias, mas nada acontecia. Um dia, João apareceu na igreja e disse que não aguentava mais viver sem Deus.
Hoje, eles estão juntos e servem ao Senhor. B. A cura que os médicos não explicaram. Carlos tinha um câncer em estágio avançado. Os médicos disseram que não havia mais o que fazer. A igreja orou e no próximo exame o tumor tinha sumido. Os médicos não tinham explicação. C. O emprego no último dia. Ana estava desempregada há 6 meses. O aluguel estava atrasado e ela não sabia o que fazer. No dia em que o oficial de justiça ia chegar para despejá-la, recebeu uma ligação de uma empresa oferecendo um trabalho com salário melhor do que o anterior. D. O filho que voltou para casa. Roberto era usuário de drogas e tinha saído de casa há 3 anos. Sua mãe, Dona Clara, nunca deixou de orar. Um dia, ele apareceu na porta magro, sujo, mas arrependido. Hoje é pastor e ajuda outros dependentes químicos. Essas histórias mostram que Deus não mudou. O que ele fez antes, faz hoje. O que prometeu, cumpre. 9. E se a resposta for não? Às vezes a gente ora, espera, mas a resposta não vem como a gente queria. Um familiar não sarou. O casamento não se restaurou. O sonho não se realizou. O pastor Antônio Júnior ensina que até o não de Deus é cheio de amor. Pode ser que Deus esteja nos protegendo de algo pior. Ele tenha um plano que a gente ainda não enxerga. A bênção verdadeira está em outra coisa. Exemplo, a pessoa não sarou, mas a família se aproximou de Deus. Exemplo bíblico. Paulo orou 3 vezes para Deus tirar um espinho na carne, alguma dificuldade, mas Deus disse, minha graça é suficiente. 2 Coríntios 12, 8, 9. Deus não tirou o problema, mas deu força para Paulo suportar. E Paulo entrou para a história como um dos maiores missionários. Às vezes, a maior bênção não é a mudança das circunstâncias, mas a mudança em nós. 10. Como viver na confiança das promessas de Deus? Para não desanimar, o pastor Antônio Júnior dá algumas chaves. Conheça a Deus, não só as promessas. Muitas pessoas querem as bênçãos, mas não querem o doador. Isso é perigoso. Exemplo, um filho que só liga para o pai quando precisa de dinheiro. A relação fica vazia. Busque a Deus pelo que Ele é, não só pelo que Ele pode dar. B. Viva um dia de cada vez. Jesus ensinou, não se preocupem com o amanhã. Mateus 6:34. Exemplo, se você está com dívidas, não fique pensando em como vai pagar tudo de uma vez. Ore e dê um passo hoje, pague uma conta, negocie, economize. C. Não compare sua história com a dos outros. Deus tem um tempo para cada um. O que aconteceu com fulano pode não ser igual ao seu caso. Exemplo, uma mulher vê a amiga casando, tendo filhos, e fica ansiosa porque isso ainda não aconteceu com ela. Mas Deus tem um plano único para cada vida. D. Celebre as pequenas vitórias. Às vezes a gente só quer o grande milagre, mas Deus está agindo nas pequenas coisas. Exemplo, você orou por um emprego e não conseguiu ainda, mas arrumou um freela que pagou uma conta. Isso é Deus providenciando. E não desista de orar. Jesus contou a parábola da viúva que não parava de pedir justiça ao juiz. Lucas 18, 1-8. No fim, ela conseguiu porque não desistiu. Oração persistente mostra a dependência de Deus. Resumo final, a promessa de Deus nunca falha. 1. Deus cumpre o que promete, mas no tempo dele, não no nosso. 2. Esperar não é ficar parado, é confiar e fazer a nossa parte. 3. As dúvidas vão vir, mas a fé escolhe acreditar mesmo assim. 4. Deus não é gênio da lâmpada, Ele sabe o que é melhor para nós. 5. Até o não é amor. Às vezes, Deus nos protege de algo que a gente nem vê. 6. Testemunhos reais mostram que Deus age hoje, como agiu ontem. 7. Viva um dia de cada vez, celebrando cada passo que Deus dá com você. O pastor Antônio Júnior sempre termina falando, Deus não é homem para que minta. Se Ele prometeu, vai cumprir. Pode demorar, pode doer, pode parecer impossível, mas no final, você vai olhar para trás e ver que Ele estava lá o tempo todo. Então, se você está esperando uma promessa de Deus hoje, não desista. Ele não esqueceu de você. A resposta está a caminho. E quando a resposta demora, é fácil pensar, será que Deus mudou de ideia? Ou talvez eu não mereça. Mas a Bíblia está cheia de histórias de pessoas que esperaram e viram Deus agir no tempo certo. Pense em Abraão. Ele recebeu a promessa de que seria pai de uma grande nação, mas teve que esperar 25 anos até Isaque nascer. Durante esse tempo ele cometeu erros, duvidou, tentou resolver as coisas do seu jeito, como quando teve Isaque com Agar, mas Deus não desistiu dele. No final, a promessa se cumpriu, e hoje bilhões de pessoas são descendentes espirituais de Abraão por causa da sua fé. Ou então lembre de José, vendido como escravo pelos próprios irmãos, preso por um crime que não cometeu, esquecido na cadeia por anos.
Mas Deus não o abandonou. Cada sofrimento o preparou para ser governador do Egito e salvar sua família da fome. No momento certo, Deus transformou sua dor em propósito. E tem a história de Ana, que chorava no templo porque não conseguia ter filhos. O sacerdote até achou que ela estava bêbada de tanto que ela orava. Mas Deus ouviu seu clamor e lhe deu Samuel, um dos maiores profetas de Israel. O que os outros viram como desespero, Deus virou milagre. Essas histórias não são contos de fadas. São provas de que Deus age, mesmo quando não entendemos o como ou quando. Às vezes a demora é porque Ele está trabalhando em coisas que a gente nem imagina. Talvez você esteja esperando por um emprego, um relacionamento restaurado, uma cura, uma porta que se abre. Não é fácil. Os dias passam, as contas chegam, as pessoas falam, e o coração cansado pergunta: até quando, Senhor? Mas lembre, Deus não está atrasado. Ele está preparando algo que vai superar suas expectativas. Enquanto espera, faça como o salmista Davi: esperei confiantemente pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Salmo 40, 1. Não é esperar de braços cruzados, mas esperar com fé ativa. Ore, agradeça pelas pequenas vitórias, sirva ao próximo, cuide da sua paz. Deus não só cumpre promessas, Ele também nos molda enquanto esperamos. E quando a resposta chegar, seja um sim, um não ou um espera mais um pouco, você vai entender que o mais importante não era só o que Deus ia fazer, mas o que Ele fez em você durante a espera. Porque a promessa dele nunca falha, mas o nosso caráter, a nossa fé e a nossa intimidade com Ele saem mais fortes. Então, respire fundo. Confie. E lembre, se Deus já te trouxe até aqui, Ele não vai te abandonar agora. A história dele é de fidelidade, e a sua história com Ele ainda está sendo escrita. Quando olhamos para a Bíblia, vemos que Deus sempre cumpriu o que prometeu, mesmo quando as coisas pareciam impossíveis. Pense em Abraão. Ele era velho, sua esposa Sara também, e não tinham filhos. Mas Deus disse que eles teriam um filho e que sua descendência seria tão numerosa quanto as estrelas do céu. Parecia loucura, mas Abraão creu, e Isaque nasceu. Não foi do dia para a noite, mas no tempo certo de Deus. Ou então lembre de José, que sonhava em ser grande, mas acabou vendido como escravo e preso injustamente. Ele poderia ter desistido, achando que Deus o tinha abandonado. Mas anos depois, aquele mesmo José se tornou governador do Egito e salvou sua família da fome. Deus não esqueceu dele, estava preparando algo maior do que ele imaginava. Até Jesus, quando estava na cruz, parece que tudo tinha dado errado. Seus discípulos estavam desesperados, achando que era o fim. Mas 3 dias depois, ele ressuscitou. A maior promessa da história se cumpriu: a vitória sobre a morte. Se Deus foi fiel em casos tão difíceis, por que duvidar que Ele vai ser fiel contigo? Às vezes a gente olha para a vida e pergunta: Deus, onde está a minha promessa? Mas a pergunta certa é: o que Deus quer ensinar a mim enquanto espero? Porque a espera não é um castigo, é preparação. É como um agricultor que planta a semente e não fica cavando todo dia para ver se nasceu. Ele confia que no tempo certo a colheita vem. Talvez você esteja passando por uma luta financeira, um relacionamento quebrado, uma doença ou um sonho que parece distante. Não desanime. Deus não está atrasado. Ele está trabalhando nos bastidores. Enquanto isso, faça a sua parte. Seja grato pelo que já tem, ajude quem precisa, cuide da sua alma. A fé não é fechar os olhos para a realidade, mas enxergar além dela. E quando a resposta chegar, pode ser que não venha do jeito que você imaginou. Você vai olhar para trás e ver que Deus esteve com você o tempo todo. Até nas coisas que não entenderam, Ele estava agindo. Porque a promessa dele não é só sobre o que você vai receber, mas sobre quem você vai se tornar no processo. Então, hoje, escolha confiar. Não porque tudo está resolvido, mas porque aquele que prometeu é fiel. E se ele já fez tanto por você até aqui, imagine o que ainda vai fazer. A sua história não acabou, está só começando a ficar boa. Deus não falha. Nunca.